Eu sou de direita por causa disso. E eu quero que você tente me convencer do contrário. Mas primeiro um combinado. Assiste o vídeo inteiro antes de começar a dar pitaco. Beleza? O primeiro ponto e o mais importante é o econômico. Quando eu falo entre direita e esquerda, eu estou falando sobre política e eu estou falando sobre aspectos diferentes da política. A visão de direita é aquela visão mais liberal e tradicional, e a visão de esquerda é aquela visão mais social e progressista. Beleza? Quando a gente olha no Brasil, por exemplo, para pautas de direita e esquerda, as pautas de direita geralmente vão estar mais voltadas ao capitalismo, desenvolvimento econômico e alguma coisa relacionada à religião, enquanto as pautas de esquerda vão estar mais voltadas a coisas progressistas, como, por exemplo, a proteção das minorias, o cuidado com o meio ambiente e essas questões de direitos humanos, etc. Quando eu olho para os dois, eu reconheço que os dois são importantes. Quando eu olho para um, eu não estou automaticamente anulando o outro. Se eu sou o Bolsonaro, eu não sou automaticamente odioso ao Lula, e se eu sou Lula, eu não sou automaticamente odioso ao Bolsonaro. Eu vou olhar dois aspectos, direita e esquerda, que hoje estão representados nessas figuras, e eu vou ver que dentro das pautas existem algumas que fazem sentido de um lado e não fazem, e outras que não fazem, e outras que fazem sentido de um lado e não fazem. Mas eu aqui vou falar do motivo do porquê eu prefiro a direita do que a esquerda. E o principal motivo é o econômico. Eu nunca vi qualquer pessoa de esquerda, qualquer pessoa petista, de esquerda, socialista, comunista, etc., que entendesse bulhufas de como funciona a economia. São pessoas que não têm a absoluta menor ideia de como funciona o dinheiro. Eu nunca conheci uma pessoa de esquerda que entendesse como funciona dinheiro, finanças e economia. Nunca. Se tu for uma pessoa assim, por favor, eu adoraria te conhecer, porque eu queria conversar com alguém inteligente, que estivesse apto a conseguir debater comigo ideias, ao invés de simplesmente atacar a minha pessoa ou usar outros argumentos que não são argumentos factuais dos fatos para me convencer de alguma coisa. Queria conversar com alguém que soubesse argumentar e expor fatos e olhar, ó, esses fatos nessa situação, nesse contexto, tem essa consequência, etc. E isso é bom e isso é ruim por causa disso e disso. Sempre é pessoas atacando pessoas ou atacando ideologias, mas nunca atacando as ideias e combatendo ideias com ideias. E, nesse mundo econômico, o que eu vou falar? Principalmente as pessoas de esquerda, eu vejo uma tendência maior a preferirem medidas populistas de um governo. O que são medidas populistas de um governo? As medidas populistas, elas são aquelas coisas que seriam populares. O que é algo popular? É algo que a maioria gosta ou concorda. A partir daí a gente começa a entrar num ponto que vai levando para essas grandes discussões. A maioria sempre vai ser os pobres. Por quê? Porque a gente sabe que dentro de uma sociedade, seja qual ela for, existe uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, o quanto a maioria das pessoas tem menos. Essa é a lei de Pareto do princípio 80-20. De uma sociedade, 80% é pobre e 20% tem dinheiro. Só que desses 20%, 80% é classe média e 20% são ricos. E desses ricos, 80% só são ricos e 20% são multimilionários. E desses multimilionários, 80% são realmente multimilionários e 20% deles são bilionários. E aí 20% deles são multibilionários e 20% é aquilo ali que controla o país. Então, acaba que 0,00001% tem algo próximo de 80%, 90% do dinheiro, o quanto que o resto do dinheiro está distribuído de forma cada vez mais desigual do topo da pirâmide para a base. Então a maioria das pessoas são pobres e a minoria é rica. E isso acontece em todos os aspectos. Inclusive, por exemplo, se eu pegar a altura, 80% das pessoas vão ter uma altura X e 20% das pessoas vão ter uma altura 2x. Então,
só 20% das pessoas têm mais de 2 metros, e só 20% das pessoas de mais de 2 metros têm mais de 2,10, enquanto a maioria, 80%, tem menos de 2 metros de altura. Então, em qualquer coisa que eu pegar, vai ter essa regra do 80-20. Nos atletas, 80% dos atletas nem chegam a competir, 80% dos que competem nem ganham medalha, 80% dos que ganham medalha não são os primeiros colocados frequentes, e aí 20% dos que são atletas competem, só 20% dos que competem ganham, só 20% dos que ganham medalha, só 20% dos que ganham medalha ganham sempre, e assim vai indo. Então sempre vai existir uma concentração em qualquer sociedade, em qualquer modelo, em qualquer sistema, no comunista, no capitalista, no socialista, no feudalista, no imperialista, qualquer sistema de sociedade, de qualquer coisa, a grande concentração vai estar na mão de poucas pessoas. Beleza? Isso é uma base e a gente entende esse como um ponto principal. Então, entendendo isso, a gente chega à conclusão de que a maioria das pessoas não são as mais ricas, a maioria são as mais pobres. Logo, se qualquer medida é populista, essa medida ela agrada a maioria. Por quê? Porque populista é isso, é algo que agrada a maioria. Se agrada a maioria são os pobres, são medidas que agradam os pobres. Começamos a entender. Então, beleza. Um governo de esquerda, ele tem medidas populistas, ou seja, são medidas que têm o objetivo e a tendência de agradar mais os mais pobres do que os mais ricos. Beleza. Começamos pela base. Quais são as coisas que um governo costuma fazer para agradar os mais pobres? Lembrando, esquerda, medida populista, populista é agradar a maioria são os mais pobres, então o governo quer agradar os mais pobres. O que ele faz? Ele dá benefícios para os mais pobres e ele principalmente dá coisas para eles. Porque, isso é óbvio, se eu quero agradar alguém, eu vou dar algo para essa pessoa. Então, beleza, eu quero agradar os mais pobres. Eu vou dar um SUS, um serviço de saúde, eu vou dar uma educação pública básica, eu vou dar um Bolsa Família, eu vou dar um auxílio não sei o quê, eu vou dar alguma coisa que beneficia diretamente os mais pobres, beleza. Digamos que eu vou olhar aqui, e isso vale para todas essas medidas populistas, mas eu vou pegar uma para escolher e olhar. Digamos que seja um Bolsa Família, por exemplo. Ou seja, aquelas pessoas mais pobres vão receber um dinheiro direto do governo. Ok. Se a maioria é mais pobre, digamos aí que de 220 milhões de pessoas que tem no Brasil, 180 sejam as mais pobres e 180 milhões dessas pessoas vão receber um Bolsa Família equivalente a um salário mínimo. Um salário mínimo para uma família é muito pouco, mas é uma ajuda do governo. Então, beleza. 180 milhões de pessoas vezes 1.500, que é um salário mínimo. 180 milhões vezes 1.000 vai dar 1,8 bilhões. Aí eu pego mais esses 500 e eu digamos que vai dar 2.700. Vamos arredondar para 2.500, 2 bilhões e meio, né? Então são 2 bilhões e meio que tem que sair da economia. Beleza? Ou seja, o governo ele tem dinheiro lá, ele vai dar um pagamento de um salário mínimo para cada pessoa de classe baixa, né, de classe pobre, que são 180 milhões de pessoas, digamos, eu estou só criando exemplos aqui. Então ele vai ter que arcar com 2 bilhões e meio de custo por mês com isso, que vai dar quase 30 bilhões, na verdade vai dar 30 bilhões no ano. Da onde vai ser esses 30 bilhões? Da onde vai ser esses 30 bilhões? Esses 30 bilhões, eles vão sair de impostos. Como que o governo tem dinheiro? O governo tem dinheiro através de impostos. A arrecadação de dinheiro da população. E como é que o governo ele vai arrecadar 30 bilhões de impostos a mais? Para arrecadar 30 bilhões de impostos a mais, ele vai ter que obrigatoriamente botar esse imposto em algum lugar. Então, o governo ele provavelmente vai fazer o quê? Aumenta o imposto sobre o valor da comida, por exemplo. E aí a gente vê uma coisa chamada inflação. Aí a gente vê um café ficando de R$7 para R$20, a gente vê o ovo ficando de R$10 para R$15, a gente vê... Esses dias eu fui no mercado e vi uma picanha por R$170 o quilo. R$170 um quilo de carne. Se o salário mínimo é 1.500, isso dá aproximadamente quase 12% de um salário mínimo.
12% no salário mínimo. Digamos que a pessoa trabalha 8 horas diárias, de segunda a sexta, 5 dias por semana, tira folga, escala 5 por 2, ao invés de 6 por 1, 5 dias por semana. Então ela trabalha 20 dias no mês, 8 horas diárias, ela trabalha 160 horas no mês. Se eu tenho que pegar 12% disso, significa que mais ou menos umas 18, 20 horas a pessoa trabalhou para comprar 1 quilo de carne. Então presta atenção, ela trabalhou 2 dias e meio do mês para poder comprar 1 quilo de carne. Sendo que é 1 quilo de carne crua, e a carne quando cozida ela diminui de tamanho, vai dar mais ou menos uns 75%. Então a pessoa come 750 gramas de carne depois de 2 dias e meio trabalhando. Ela consegue se alimentar dessa forma para sustentar? Não. Ela provavelmente não vai comer carne, ela vai ter que comer, como eu, frango e ovo. Só que aí o ovo, ele duplica de preço. E agora ela tem que comer só arroz. E aí ela tem só carboidrato, e aí ela afeta muito a saúde dela, e daqui a pouco ela precisa ir no hospital, precisa tomar um remédio, e ela não tem dinheiro para tomar remédio. E aí, o que o governo faz? O governo cria o SUS, e a pessoa se inscreve no SUS e ela tem acesso ao remédio. E esse remédio ela vai tomar com o quê? Com o dinheiro do governo. E o dinheiro do governo vem do quê? De impostos. E os impostos eles são espalhados pela economia e no fim é o pobre que vai acabar pagando a conta de qualquer jeito. Ah, mas os impostos apenas sobre os mais ricos. Quando você vai em qualquer histórico de país que botou imposto sobre os mais ricos, tu vai ver o seguinte. Primeiro, o imposto ele era só sobre os mais ricos. Digamos, o imposto sobre renda, imposto de renda. Esse imposto, o imposto de renda, ele foi criado, acho que na França, sei lá, que era só sobre os 10% mais ricos e era só de 10% e era só por 2 anos, alguma coisa assim, para financiar uma guerra lá, eu acho. Só que aí, o que acontece? Quando tu põe imposto sobre os mais ricos, o rico ele é rico, então ele tem dinheiro. Se eu sou rico e aí eu tô no Brasil, e aí o Brasil diz, então, o imposto sobre a tua renda é de 30%, tu vai ter que me dar 30% de tudo que tu ganha. Se tu ganhar 1 milhão, tu tem que me dar 300 mil. Aí eu olho pro lado, eu olho pra Argentina e a Argentina fala, aqui é só 20%, então se tu ganhar 1 milhão tem que dar só 200 mil. Eu vou falar, opa, eu posso ir para um país do lado e eu vou ter 100 mil a mais na minha mão só porque eu troquei de governo. Interessante? E daqui a pouco os ricos eles vão se concentrando onde? Na Suíça, em Cuba, em Porto Rico, Estados Unidos, em países que dão melhores direitos para eles. Porque se tu fosse pobre, presta atenção, se tu é pobre e tu ganha 2 mil e tu tem que dar 10% do que tu ganha pro governo, tu tem que dar 200 reais. Se tu vai para um governo onde tu ganha 3 mil no salário mínimo e tu tem que dar só 10%, aí tu vai ficar com 2.700 ao invés de ter só 1.800, tu tem 900 reais a mais só porque tu trocou de país. Se tu pudesse trocar, tu trocaria? Eu hoje, se pudesse escolher, quero morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos e ganhar em dólar, eu iria sem piscar, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque lá eu vou ser mais valorizado. Lá eu tenho leis melhores para proteger o meu dinheiro, tem menos imposto e o dólar ele vale mais, eu recebo mais. Ah, o custo de vida é mais caro. Mas, por favor, quem não optaria morar nos Estados Unidos ao invés de morar no Brasil? Eu não tenho essa chance. Por quê? Porque ir para os Estados Unidos exige visto, eu tenho que provar que eu já sou rico para poder ir para lá, ou tenho que ir como estudante, ficar ilegal, e conseguir um trabalho lá sendo imigrante é muito difícil. Eu não tenho essa possibilidade agora. E seria caro também, seria 15, 20 mil para poder ir. Eu não tenho essa condição. Mas se eu fosse rico, eu teria. E eu faria isso. Então, se eu sou rico e eu posso escolher ir para um país que vai cobrar menos imposto meu, eu vou ir para lá. Aí tu pode pensar, ai que bom, o rico está saindo do país, ele é um capitalista malvadão. Só que tu esqueceu que o rico ele tem uma empresa aqui. E a empresa dele, ele provavelmente é empresário, a maioria dos ricos são empresários, e na empresa dele ele contrata 10 pessoas. E essas 10 pessoas são 10 famílias. A minha mãe hoje, por exemplo, ela se tornou empresária. E hoje existem 4 famílias que são sustentadas pelo trabalho dela. É uma empresa que presta um serviço e as pessoas pagam, chama clientes, tem clientes, as pessoas pagam. E esse dinheiro, ele vai todo para o bolso da minha mãe? Com certeza não. Esse dinheiro, ele vai para o bolso dos funcionários dessas famílias.
E aí, depois de pagar os funcionários, o dinheiro vai para minha mãe. Ah, então a tua mãe ganha muito bem. Depende. Se tem cliente o suficiente para pagar todos os funcionários e sobrar dinheiro, ela recebe bastante. Mas se não tem cliente o suficiente no mês, vai ter que pagar os funcionários e ela não recebe nada. Ou não tem cliente nenhum, ela vai ter que tirar dinheiro do bolso dela para pagar os funcionários para manter. Ou seja, ela ganha um prêmio maior? Sim, em troca de um risco maior. Aí você me diz, o que você prefere? Um salário todo mês ou não saber se tu vai receber nada no mês? Pode ser que esse mês tu receba 0, e no outro mês tu receba 5, e no outro mês tu receba 2, e no outro tu receba 0, e tu receba 10, e depois tu recebe 3, e tu recebe 0. Isso é ser empresário. Você está abrindo mão de ter o dinheiro todo mês para talvez ter mais algum mês. O empresário ele faz isso. Então, em troca de correr mais riscos, ele ganha mais. Quando dá certo. Porque quando não dá certo, ele é o único que perde e todo mundo sai ganhando. Entende? Porque ele está correndo risco. É ele que corre risco. Então, tu tira o empresário do país, essas 10 famílias perdem o emprego. Se essas pessoas perdem o emprego, elas perdem a renda. Se elas perdem a renda, como é que elas vão sobreviver? Elas vão ter que arrumar outro emprego. Então, vamos taxar só os mais ricos. Os ricos saem do país, eles levam o dinheiro deles com eles, e aí tu tem um rico aqui gastando, o rico gastando, ele não está só aproveitando a vida boa. Não, ele come carne, então o açougueiro tem mais dinheiro, ele come pão, então o padeiro tem mais dinheiro. Ele aluga um imóvel, então o dono do imóvel recebe dinheiro, ele paga a conta de luz, ele paga a conta de água, então ele está contribuindo com impostos, e a tua conta de água é R$ 300, a dele com a empresa é 10 mil, então ele paga imposto grande em cima disso. Ele ganha 50 mil no mês, ele paga 27% de imposto de renda, então ele vai pagar um valor muito maior, que provavelmente esse valor é usado para sustentar várias outras pessoas. Porque esse valor de imposto ele vai para o governo e o governo distribui isso para os mais pobres, né? Então, tira o rico do país, ele tira o dinheiro dele, tem menos dinheiro para ajudar os mais pobres. Então, tirar o rico do país não é bom. Significa que botar imposto em cima dele não é bom, porque ele vai embora. Tirar o rico do país diminui o emprego, pessoas ficam desempregadas, o desemprego não é bom. Isso é ruim também. Então, imposto sobre os mais ricos não dá certo. Além disso, como imposto de renda mesmo, ele foi criado primeiro sobre os mais ricos, depois ele foi abrangendo para pessoas não tão ricas assim, então foi para os 20% mais ricos, aí pegou a classe média, e daqui a pouco foi descendo da classe média até atingir todo mundo, todos os mais pobres também, e agora até o pobre tem que pagar imposto de renda, e é bem mais do que 10%. Então, precisa de imposto para sustentar os mais pobres, e o imposto ele atrapalha justamente os mais pobres. Tu entende? Então essas medidas populistas elas não são boas. Agora, se eu não dou a medida populista, se eu não dou o Bolsa Família, eu não preciso arrecadar esse imposto. Eu, como um governo, eu poderia diminuir impostos. O que acontece se eu diminuo impostos? Se eu diminuo impostos, o aluguel diminui, a conta de luz e de água diminui, o preço da comida no mercado diminui. E o que acontece? O pobre que com salário mínimo não conseguia se sustentar, agora consegue. Porque agora o aluguel não é 1.500, é 1.000. Porque agora o café não é 20, é 10. Porque agora a picanha ela é R$ 50, não é 170. E ele consegue comprar uma picanha ganhando 1.500 no mês. Então, quando você dá o dinheiro na mão da pessoa, tu está dizendo, você não é responsável o suficiente para conseguir trabalhar e usar bem o teu dinheiro. Portanto, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar o seguro saúde, eu vou te dar a educação, porque se eu deixasse sem tu ganhar essas coisas, mas deixasse tudo barato o suficiente para tu poder adquirir, tu não ia botar teu filho na escola, tu não ia comprar comida e pagar aluguel, e por isso eu tenho que te dar uma casa verde e amarela, uma Minha Casa Minha Vida. Porque eu, como governo, acho que tu não seria responsável com o teu dinheiro, e eu vou ser mais responsável que tu, então eu tiro de ti através dos impostos e depois te dou de volta através de um benefício social. Aí tu pensa, realmente, a maioria das pessoas é irresponsável com dinheiro, mas e o governo é? Porque, digamos, ele tira 100 com os impostos, tu acha que ele devolve 100 na tua mão no benefício? Não.
Os políticos são corruptos, então eles vão pegar 90, vão te dar 90, vão te dar 80, vão pegar 10, 20 para eles. Então tem um roubo muito grande. Por isso que os políticos têm muito sindicato, muito câmara, muito deputado, um monte de funcionário que estão ali para fazer exata a mesma função, não precisaria daquilo tudo de funcionário, e eles ganham 50, 80, 200 mil por mês, umas coisas absurdas para fazer um trabalho que, poxa, era para ser um serviço social. Tem países cujos políticos, deputados, senadores, essas coisas, primeiro, são muito menos porque não precisa de tanta gente assim, é só a regalia deles de querer ajudar os cupincha deles. E segundo, eles ganham um salário normal de um funcionário público normal, tipo 3, 5, 10, 15 mil. Não é 50, 80, 200 mil, 1 milhão por mês. Não, não existe essa coisa. Isso aí é corrupção pura, cara. Então, o governo ele acha que o pobre não tem condição de usar o dinheiro dele bem. E aí ele vai lá e usa por ele, só que ele pega uma partezinha para ele porque eles são tudo corrupto. Aí tu me diz, mas se tirasse os benefícios sociais, os governos não iam tirar os impostos também. Eu também não confio nos governos, então eu não estou dizendo que um governo de direita vai ser mais responsável com o dinheiro do que um de esquerda. Eu acho que eles vão ser corruptos também, vão roubar dinheiro também, e o pobre vai se ferrar de qualquer jeito, mas se não tivesse os benefícios sociais, poderia ter menos imposto. E um governo sério e bom faz isso. Em países da Europa mais desenvolvidos isso acontece, em países da Ásia mais desenvolvidos isso acontece. Tem países que nem imposto tem. Então, e são os países com maior quantidade de ricos que tem. Por que será, né? Então, cara, o governo não sabe usar o dinheiro nesses esquerdistas, porque a medida populista, ela automaticamente implica que eles vão estar fazendo cagada com dinheiro, porque exige mais imposto. Tipo assim, se tirar a medida populista, dá para diminuir o imposto. Não necessariamente eles vão diminuir, mas poderia. Agora, com ela, é obrigatório aumentar o imposto, não tem outra solução, porque senão o dinheiro não tem o governo não tem dinheiro para pagar. Mesma lógica se aplica, por exemplo, à aposentadoria. Tu sabe como é que funciona o INSS? Eu, jovem, estou trabalhando agora, e aí eu pago o INSS, que seria um dinheiro que eu estaria que eu teria que pagar para o governo para ele guardar por mim, em troca de eu poder me aposentar daqui 40, 50 anos. Só que esse dinheiro ele não está sendo guardado para mim. Ele está sendo usado para pagar a aposentadoria do meu pai hoje. Esse dinheiro que os jovens trabalham e pagam de INSS é usado hoje para pagar a aposentadoria dos idosos de hoje. E quando eu me aposentar daqui 40 anos, minha aposentadoria vai ser paga pelos jovens que estiverem trabalhando naquele momento. Ou seja, é um esquema de pirâmide, porque exige que tenha mais jovens trabalhando para pagar, porque eu, por exemplo, eu trabalho como MEI e não como CLT. Então, o que eu pago de INSS é o DAS, que é mais ou menos R$ 85 por mês. Isso porque eu faturo pouco ainda. Se eu faturar mais, acho que acima de 3 mil por mês, alguma coisa assim, aí eu vou pagar mais. Além de, claro, a partir de 3 mil por mês paga o imposto de renda junto, e a partir de 7 e pouco por mês, aí paga maior quantidade de INSS. Então, imagina, eu pago R$ 85, por exemplo. Meu pai, digamos que ele recebe 2 mil de aposentadoria. Não sei quanto é, mas digamos que seja 2 mil. Ou seja, precisa de 10, 20, 25 Rogérios Júnior. Eu sou o Rogério, meu pai também. Então precisa de 25 júniores trabalhando no mercado atual para pagar um aposentado. Ou seja, precisa ter mais pessoas entrando no INSS para pagar agora do que pessoas se aposentando. E está acontecendo ao contrário. Por quê? Porque tem menos pessoas tendo filhos. Por que menos pessoas têm filhos? Porque hoje existe muito aquilo de a pessoa primeiro para ter filho ela casa, tendencialmente. A pessoa para casar, primeiro ela tem uma casa, ela sai da casa dos pais, porque é difícil tu casar sem sair da casa dos pais. E hoje os imóveis estão absurdo de cara, então a pessoa só consegue sair da casa dos pais com 30, 35 anos, em uma grande quantidade de população, e acaba não conseguindo casar e acaba não tendo filho. Então hoje tem menos filhos e hoje as pessoas vivem mais. Então tem mais velho, menos filho, e aí a conta não fecha, porque tu tem que ter mais jovens do que velhos. E se tem mais velhos e menos jovens,
a conta está ficando cada vez mais apertada e daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Mas espera aí, já não tem. Se tu pesquisar qual é o rombo da dívida do INSS, acho que já deve estar na casa dos 100 bilhões de reais. Ou seja, o governo já está devendo dinheiro que ele pega de empréstimo de outros países, ou ele imprime mais dinheiro para poder pagar os aposentados. E quando tu imprime mais dinheiro, aumenta a inflação, o preço das coisas sobe, blá blá blá. Ou seja, mais um esquema de pirâmide, porque o dinheiro não está sendo guardado. E, por exemplo, o FGTS que ele realmente é guardado, que seria um dinheiro que tu teria direito, ou seja, se tu recebe 1.700 e fica 300 por mês no INSS, tu poderia estar recebendo 2.000. Só que o governo pega esse dinheiro e ele guarda lá para ti. Detalhe, ele guarda rendendo 3% ao ano e tu não tem direito de pegar, a não ser que tu seja demitido ou se aposente. Ou seja, o dinheiro é teu, ele rende 3% ao ano. Mas a inflação é de 5%, 8%. Ou seja, se o teu dinheiro perde valor em 6% e rende 3%. Ou seja, tu ficou 3% mais pobre. Se tem R$1.000 lá, eles passam a valer 970. Ou seja, o governo tira o teu dinheiro para guardar para ti, porque ele diz que tu não vai saber usar e tu precisa ter uma grana guardada para se aposentar. E esse dinheiro perde valor, o dinheiro não está nem rendendo. E tipo, se tu botar numa caixinha de banco ou num tesouro direto, que é um investimento do próprio governo, ele está rendendo o IPCA mais 8 agora. Ou seja, ele está rendendo esse 6% que desvaloriza mais 8%, ou seja, 14%. Tu está vendo retorno de 14%, 15% no investimento do próprio governo. E se tu pegar o teu dinheiro e botar ali, tu pode botar ali, amanhã tirar, cara, sem problema. Ou seja, o governo está basicamente roubando esse teu dinheiro. E por que tu não pode acessar? Porque o dinheiro está ali na conta, mas o governo está usando, ele usa esse dinheiro porque ele quiser, porque ele é o governo, ele é corrupto, são os políticos. Ou seja, cara, aposentadoria, tá errado. Imposto sobre os mais ricos, tá errado. Benefícios sociais, tá errado. E agora vamos para um próximo ponto da economia. Funcionarismo público. Cara, o governo com as suas empresas públicas, elas não são eficientes porque elas têm o objetivo não de gerar lucro, mas de prestar um serviço social. E políticos, funcionários públicos, não são empreendedores, então eles não sabem ser eficientes. Então o que acontece? Quando tu faz um concurso público e tu vira um funcionário público, o teu salário, ele provém de impostos. Ou seja, você paga mais caro por todos os serviços, como eu falei anteriormente, aluguel, luz, água, comida, gasolina. E aí, pagando mais caro, parte desse dinheiro vai para o governo ter dinheiro para pagar o funcionário público. Mas por que tu acha que funcionário público está toda hora fazendo greve, atrasa pagamento, recebe pouco? Ele acha que ele está seguro, mas é porque essas empresas não dão lucro, elas são ineficientes. Olha o caso dos Correios, os Correios não dão lucro. Mas o serviço de entregas ele dá lucro, porque a Amazon tem lucro, a Shopee tem lucro, a Sequoia tem lucro, a Trans, sei lá o que, tem lucro, o Mercado Livre tem lucro fazendo serviço de entrega. Então por que os Correios não dão lucro? Porque o governo não sabe fazer empresa, eles não são empresários, eles são ineficientes nisso. E se não dá lucro, não tem dinheiro para pagar os funcionários, e se não tem dinheiro para pagar os funcionários, tem que tirar dos impostos, e os impostos recaem de novo sobre os mais pobres, aumentando o preço das coisas. Ou seja, você não gera mais emprego para a economia com setores públicos e funcionários públicos, você gera mais emprego para a economia com privatização, porque o empreendedor é quem realmente gera emprego. Porque o empreendedor ele só pode gerar emprego se ele tiver lucro. Ou seja, ele é obrigado a ser eficiente naquilo que ele está fornecendo para a sociedade para obter lucro. Porque ele é um capitalista malvadão e ele quer o lucro para o bolso dele para ele ficar rico? Não! É porque ele precisa ter lucro para não morrer. E se ele não tiver lucro, ele não paga os funcionários. Então ele faz o máximo possível para ter lucro, para poder ter dinheiro para pagar os funcionários, porque assim ele pode contratar mais pessoas. E quando o empreendedor contrata mais pessoas, ele gera mais emprego, essas pessoas com emprego elas consomem mais, e consumindo mais, você aumenta a demanda por produtos. Se a oferta no mercado se mantém a mesma, a lei da oferta e demanda. Quanto maior a oferta, menor a demanda, menor o preço.
Quanto menor a oferta e maior a demanda, maior o preço. Ou seja, se você tem a mesma oferta e a demanda está aumentando, mesma oferta e a demanda está aumentando, calma aí que eu buguei no raciocínio. Os preços aumentariam, sim. Porém, como tu tem mais empregos, tu também tem mais produção. Então, tu aumenta a oferta junto. E quando tu aumenta a oferta, aí os preços diminuem. Então, por exemplo, o governo ele tem os Correios. E aí os Correios eles cobram X. E aí a Amazon cria o correio dela e o correio dela cobra Y. E aí cobra menos, e o da Shopee cobra menos. E aí começa a ter competição. E aí tu vai entrando no mercado onde cada vez mais tu tem serviços mais baratos, mais eficientes. Tu tem mais aplicativos sendo desenvolvido para otimizar as logísticas, as entregas, etc. Então, cara, um governo que não adota medidas populistas, que diminui os cargos públicos, desmancha ministérios e incentiva a privatização e diminui a burocracia, ele tem mais empregos na economia, ele tem o preço das coisas diminuindo e ele tem menos impostos, o que automaticamente faz com que os pobres tenham condições de vida melhor. E esse é o ponto-chave. Porque não adianta eu dar R$2.000 para o pobre se o preço das coisas está muito caro. Vale mais a pena eu fazer com que eu não dou dinheiro para o pobre, tá? Não dou dinheiro para o pobre, mas eu deixo as coisas mais baratas e eu incentivo a privatização, então o pobre ele vai poder ter um emprego. Ou seja, o que tu prefere? Que eu dê R$2.000 para o pobre, mas tudo está no preço de hoje, ou que eu dê a chance do pobre poder ter um emprego, que ele ganha 1.500 e ganhando esses 1.500 ele pode bancar muito mais do que aqueles 2.000 porque o preço das coisas está mais baixo. Isso é um governo mais eficiente economicamente. Um governo que incentiva a privatização, empreendedorismo, diminui impostos, corta gastos, diminui o tamanho da máquina pública e para de fornecer benefícios populistas. Porque os benefícios populistas, eles são só para agradar o povo, para o povo reeleger aquele presidente. E cara, o povo é quem vai pagar a conta, porque ele dá o benefício agora. Aí ali na frente falta o dinheiro. Aí quando falta o dinheiro, ele cobra mais impostos. E aí é o pobre que paga porque tudo fica mais caro. Isso é ruim. Por exemplo, o governo da Argentina agora está consertando a sua economia porque o presidente ele começou a cortar custos, cortar a máquina pública, demitir funcionário público, demitir ministério, reduzir impostos e incentivar a privatização. O que aconteceu? Mais emprego, inflação caindo, impostos diminuindo, o povo está tendo cada vez mais dinheiro. Entende? Ah, mas no começo teve um baque. Sim, no começo teve um baque, mas rapidinho, tipo, as pessoas começaram a ficar menos pobres. É isso que eu acho maravilhoso, porque, tipo, economicamente falando, o governo de esquerda, com medidas populistas, ele vai ajudar os mais pobres. Mas eu não quero ajudar os mais pobres. Eu quero que não tenha mais pobres, porque eu quero que os pobres tenham dinheiro. Eu quero que não precise existir pobres, porque todo mundo tem um emprego e todo mundo consegue bancar o seu estilo de vida, porque tem dinheiro, porque os produtos estão mais baratos, os impostos estão menores e todo mundo tem acesso ao emprego. Isso é uma sociedade cuja economia está funcionando para mim. Não é uma sociedade onde não tem emprego, tem muito desemprego, e por ter muito desemprego e ter muito imposto, porque eu tenho que ajudar os mais pobres, o preço das coisas está absurdo e ninguém consegue sustentar. Então, economicamente, esse é o principal motivo do porquê eu sou de direita. E aí eu quero trazer uma reflexão que eu tô lendo agora um livro. Esse livro aqui, deixa eu pegar. Não sei se vocês já ouviram falar. Se chama A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas é um livro escrito por uma mulher chamada Ayn Rand. Tá aqui, ó. Ayn Rand. Que ela viveu na Rússia, ela era russa, e ela viveu no regime comunista, e ela conseguiu fugir e se mudar para os Estados Unidos, e lá ela aprendeu sobre o capitalismo e ela escreveu um livro
onde há uma sociedade em que a esquerda e os governos populistas e públicos contra a privatização, a favor dos mais pobres, em de ajudar as causas sociais, as minorias e todas essas coisas, tomou conta do globo. E aí a última sociedade razoavelmente capitalista é os Estados Unidos, mas cada vez mais o pensamento desses pensamentos de esquerda, de medidas populistas a favor das minorias, de ajudar o outro, socialista, vai tomando conta. E a revolta de Atlas seria o quê? Eles vão cada vez mais tirando os empresários. O empresário ele tem aquela imagem de capitalista malvadão, de vilão, de bandido, como se ele tivesse errado em ganhar dinheiro, e o dinheiro basicamente é um governo assim. E aí esses empresários eles vão sumindo e desaparecendo, e eles vão fugindo da sociedade, porque a Atlas se revolta. A Atlas seria aquele que sustenta a sociedade, por quê? O empresário é quem sustenta a sociedade, porque é ele que gera dinheiro para a economia, é ele que paga a maior quantidade de impostos, é ele que gera empregos. Então, Atlas é aquele personagem da mitologia grega que sustenta o céu. Então, a revolta de Atlas é o empresário, que é aquele que sustenta a sociedade, se revoltou. Então, Atlas se revoltou e largou o céu e foi embora. Os empresários se revoltaram, largaram a sociedade e foram embora. Deixa as empresas aí, fica com as empresas, toma conta então. O governo pega tudo, ajuda os mais pobres aí, pega todo o meu dinheiro e vai embora. Basicamente isso. E aqui, eu acabei de começar esse livro, eu tô na página... São 3 livros, como você pode ver. Na verdade, o original é um livro só, que teria 1.200 páginas, 1.300. E aí eu vi que nessa trilogia, nesse box, com 3 livros, 2 mais esse daqui, o total dá umas 1.500 e poucas páginas. Então, como tinha um pouco mais de páginas, eu peguei esse. Mas originalmente é um livro bem grosso. E esse é 3 livros de mais ou menos 500 páginas cada um. Eu tô recém na página 90 do livro 1. E aqui, eu já tô vendo essa personagem aqui. Ela é a Dagny, que ela é uma mulher que ela conseguiu subir na hierarquia de uma empresa de trem. Ela é filha do dono, só que o irmão mais velho dela também é filho do dono, então ele herdou a empresa e ela entrou como funcionária quando jovem. Ela foi crescendo lá dentro, enquanto ele basicamente herdou o cargo de dono do pai. E ele é mais esquerdista, quanto ela é mais capitalista. E existem várias cenas e, como fala, diálogos no livro que expressam muito bem a diferença de pensamento da esquerda e da direita nessa questão econômica. Como, por exemplo, teve uma parte muito interessante em que um certo empresário chamado Henk, que ele inventou um novo metal que ele é mais barato do que o aço, e aí ele vai ficando rico com isso, porque ele constrói as mineradoras e tal. Ele sustenta toda a família, então ele é um empresário, ele trabalhou duro, ele ficou 10 anos trabalhando tarde da noite para ficar no laboratório fazendo experimento e ficar até inventar esse aço novo. E aí ele ficou rico e ele sustenta toda a família. Então ele sustenta a mulher, sustenta o irmão, sustenta a mãe, sustenta um amigo lá também, pelo visto. Ah não, o amigo ele não sustenta. O amigo é um empresário que ele é meio fracassado e fica pedindo conselho para ele, eu tenho um amigo que é um empresário mais bem sucedido, então eu vou pedir conselho. E em um determinado momento, que ele está comemorando lá que ele acabou de inventar um metal novo, ele vê que o irmão dele, que estão dando uma festa para ele lá na casa dele, o irmão dele está sentado na cadeira meio para baixo, triste, e aí ele chega lá perto e ele pergunta o que foi, e o irmão fala: eu tive que fazer um monte de visita hoje para arrecadar fundos para a Associação dos Amigos do Progresso Global, alguma coisa assim. Tipo um sindicato progressista. E a gente só precisava de 10 mil para um projeto, mas eu fui atrás dos ricos e os ricos não dão mais do que 100 dólares, sendo que eles gastam 10 mil com qualquer coisa, como eles são mesquinhos, não sei o quê. E aí, naquele momento, esse irmão, que é o cara que inventou o aço mais barato, ele fala: não tem problema, cara, passa amanhã, liga pra minha secretária e ela te dá um cheque de 10 mil. E aí, o irmão dele fala literalmente isso daqui, cara. Ele fala: eu posso pegar o dinheiro eu posso pegar os 10 mil em dinheiro de espécie ao invés de cheque. É que o pessoal lá dos amigos progressistas, eles são muito progressistas
e eles acham que tu é a imagem mais negra possível da falta de consciência social. Então ia ficar mal pra gente ter o teu nome ali no cheque, porque pareceria que a gente está associado a uma pessoa que nem tu. E esse é o pensamento de uma pessoa esquerdista. Ela quer tudo de mão beijada do governo, sem correr atrás, sem lutar. E ela ainda reclama, mesmo quando o empresário está ali tentando fazer caridade e ajudar. E, cara, isso mostra exatamente esse livro aqui. Cara, esses livros da Revolta de Atlas, que aliás as capas são bem bonitas. Ó, bem bonitos os livros. Esse é o pensamento de uma pessoa esquerdista. Ela acha que o empresário é o capitalista malvadão e mesmo quando tá ali ajudando, ela fala mal. Porque ela, tem que se importar com os mais pobres, não sei o quê. Calma aí que eu tô tentando guardar o livro aqui. Aí, pronto. Deixa eu botar aqui em cima de novo. E, cara, esse é o pensamento. E isso me choca. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem ler esses livros, porém, as pessoas de esquerda, elas não iam entender. Elas não iam entender e isso me assusta, porque eu gostaria de poder compartilhar esse livro comum. Então, o principal motivo de eu ser de direita é essa questão econômica. Mas tem mais motivos e eu anotei aqui no meu caderninho. Eu vou estar dando uma olhada aqui só para poder complementar para vocês. É a parte da individualidade. O segundo motivo é a parte da individualidade, porque tendencialmente as visões de direita elas costumam ter um foco maior no indivíduo e as de esquerda costumam ter um foco maior na comunidade ou na sociedade. Principalmente na questão da busca pela igualdade. E eu acho que isso é uma baita besteira inútil e uma grande mentira que esqueceram de avisar para as pessoas. A igualdade não existe, nunca vai existir e nem deveria existir, nunca em hipótese alguma. Por que não deve existir igualdade, Rogério? Tu tá louco? Porque as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. E existem pessoas melhores que as outras e pessoas piores do que as outras. Existem pessoas inferiores, sim. E eu não estou falando mal de uma minoria. Eu não estou dizendo que um pobre não tem valor, que um deficiente não tem valor. Não. Estou dizendo que existem pessoas inferiores e pessoas superiores, sim. E tudo isso depende do que tu tá comparando. Cara, existem muitas famílias. Tem famílias que são mais amorosas do que as outras. Elas são superiores. Ponto final. Não me interessa que tem valor o amor daquele pai ali, que nunca falou um te amo pro filho, que só dá presente. Ou daquele que não consegue dar nada, não provê, não sustenta, mas ele fala te amo. Não estou dizendo que não tem valor, mas o pai que ele trabalha para prover, sustentar, fala te amo, dá carinho, não agride, esse pai é melhor, ele é superior, sim, do que aquele outro. Se eu olho para um atleta, o Neymar, ele é superior ao jogador da Série B aqui da minha cidade. Cara, é superior, ele é melhor. É superior, sim, e ponto final. Leonardo da Vinci, Picasso são superiores aos artistas de pintura abstrata de museu que colam uma banana com fita na parede. São superiores, eles são melhores. Cara, eu não estou dizendo que o Pedrinho, que estudou física comigo na escola, não tem valor a nota 9 dele na prova de física. Mas Albert Einstein é um físico superior, ele é melhor. Então as pessoas não podem ser iguais, porque tem umas que são melhores do que as outras e as que são melhores merecem ganhar mais. Ponto. Se tem um empresário que trabalha 12 horas por dia, se dedica a full para prestar um serviço para a sociedade, para gerar valor, ele vai lá, ele busca, ele vai atrás de concorrente, ele resolve o problema, ele cuida do funcionário, ele paga todo mundo certinho,
ele não atrasa projeto, ele é organizado, ele é eficiente, ele tem higiene na empresa, ele está em dia com os impostos, com a burocracia, ele é superior ao funcionário que trabalha só 2, 3 horas, que fica lá mascando chiclete, mexendo no celular, vendo rede social, que quando o chefe vai embora para de trabalhar. Cara, ele é superior. Ele é superior e ponto final. Uma pessoa que trabalha mais do que a outra, ela é superior na questão de trabalho do que aquela. Talvez eu trabalhe mais do que tu, mas tu seja um atleta melhor, tu seja um artista melhor, tu seja um filho melhor, tu seja um namorado melhor. Então tu é superior a mim em alguma coisa, mas eu sou superior a ti em outra e ponto final. Todo mundo é superior em alguma coisa do que outras pessoas e todo mundo é inferior em alguma coisa do que outras pessoas. E tem gente que é inferior em tudo, e tem gente que é superior em tudo, e tem gente que tá na média em tudo, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Um professor que ele dá aula, corrige prova, prepara material, se esforça para ser criativo, se esforça para cuidar dos alunos, quando ele precisa, vê que o aluno precisa, ele vai lá e conversa, ele dá mais atenção, ele é melhor do que o professor que tá cagando pros alunos e só passa ali no quadro qualquer coisa e fica mexendo no celular no resto da aula. Ele é superior. Portanto, ele merece ganhar mais dinheiro. Então, se eu estou disposto a correr risco, a me ferrar, a trabalhar mais do que os outros, a sacrificar minha saúde, minha família, meu relacionamento para trabalhar mais, para poder prestar um serviço para a sociedade, para poder inventar ou vender um produto novo para a sociedade, se eu estou me esforçando mais, eu mereço ganhar mais do que tu que não está se esforçando. E se tu tá se esforçando mais do que eu, tu merece ganhar mais do que eu, sim. Ponto final. Se tu acorda às 7 da manhã para trabalhar e eu acordo às 4, eu mereço ganhar mais. E se o cara acorda às 3, ele merece ganhar mais do que nós dois. E ponto final. Então as pessoas não são iguais. As pessoas não são iguais. Existem diferenças entre as pessoas. E se não há igualdade entre as pessoas, não há por que ter igualdade de merecimento. Se tem pessoas melhores e piores, algumas merecem ganhar mais do que outras e ponto. Final. Caguei se tem valor aquela pessoa que não trabalha nada porque ela é um ser humano. Caguei. Ela não tá prestando valor para a sociedade, ela não merece ganhar nada. Caguei. Entende? Porque existe um mendigo que tá lá porque ele é um drogado, existe um mendigo que tá lá porque ele sofreu muito, ele foi demitido, a família deixou ele sofreu um acidente e ele ficou sem nada. A família morreu, ele ficou sem nada. E existe um mendigo que tá lá porque ele só é um vagabundo. Agora me diz. Tem gente que fica pobre, que passa dificuldade, que enfrenta perrengue, que chega lá no fundo do poço e decide, eu não vou aceitar isso, eu vou lutar, eu vou dar a volta por cima. E vai lá, trabalha, consegue emprego, pede oportunidade, vende bala no sinal. Cara, eu vejo tiazinha vendendo bala no sinal com o braço quebrado. Porque ela fala pra mim, eu fui demitida e eu tô vendendo bala pra sustentar minha família. Então tem gente que se esforça. E quem se esforça merece ganhar mais, sim. Quem se dedica, quem se arrisca, quem investe tempo, energia, disposição e a sua alma para pensar em soluções, para pensar em ideias, para pensar em como ser melhor para a sociedade, merece ganhar mais. Porque a pessoa se esforça mais. Então, a igualdade é uma mentira, ela nunca devia existir, não deve existir igualdade entre as pessoas. Não deve, porque as pessoas não são iguais. E esse é o segundo ponto do porquê eu sou totalmente contra socialismo, comunismo e essas crenças que querem que as pessoas sejam tratadas com igualdade. Não, não devem ser tratadas com igualdade. O que importa é a liberdade. O que eu acho que tu devia ter? Tu devia ter direito de não ser morto, não ser assaltado, não ser abusado. E ser livre para fazer o que tu quiser e colher as consequências disso. Não quero trabalhar. Tudo bem, tu é um mendigo agora. Quero ter dinheiro. Tudo bem, então vai trabalhar. Ponto final. Acabou. Preto no branco. Não tem muito o que pensar. Ah, eu nasci pobre, mas eu não quero ser pobre. Tudo bem. Descobre como que faz para ficar rico e muda de classe social.
Se tem gente que fez, é possível. E se o governo, a sociedade, a estrutura social te dá a liberdade de poder tentar mudar a tua vida, isso vale tudo. Igualdade não vale nada. Isso vale tudo. Liberdade de tentar mudar. Eu tenho a liberdade de tentar mudar minha classe social. Eu tô cagando se o governo vai me dar qualquer ajuda ou vai me atrapalhar. Que se ferre. Eu vou trabalhar com a minha garra, com o meu esforço, eu vou estudar, eu vou empreender, vou fazer o que eu puder para poder mudar a minha vida. Porque eu tenho esse poder. E eu tenho esse poder, e se eu empreender e der certo, eu mudo a classe social da minha família inteira. Entende? Esse é o segundo motivo do porquê eu sou direita, mas tem mais, calma aí. Terceiro motivo, não vou me alongar muito nele, porque eu acho que o da economia era o mais longo mesmo, é que as minorias costumam se fazer de vítima. E eu sinto nojo de quem se faz de vítima. Então, eu quero que tu não me entenda mal. Não tenho nada contra mulheres, contra gays, lésbicas, negros, até pessoas com deficiência. Mas eu vejo mulher que é batalhadora, que é guerreira, que empreende e que se apoia uma nas outras e que luta, vai lá e conquista e fala: eu vou dar uma vida boa para minha família, eu vou sustentar meus filhos, eu vou sustentar minha filha. Não interessa se um macho me largou, não interessa se eu passei aperto de dificuldade, não interessa se para mim é mais difícil porque eu sou mulher, se eu sou assediada no trabalho, eu vou lutar e eu vou dar a volta por cima. E consegue. E tem muita mulher empreendedora, muita mulher rica, muita mulher bem de vida que consegue sustentar a própria família, que cresceu nas custas do próprio esforço. E eu dou meus parabéns para todas essas. Mas para aquelas mulheres que ficam falando: ai, para a mulher é mais difícil, a mulher não tem espaço no mercado de trabalho, ai, a mulher passa assédio, ai, a mulher ela tem dificuldade na sociedade patriarcal, machista, não sei o quê. Tudo bem, mas o que tu vai fazer com isso? É difícil? É, beleza. Ok, mas o que que tu vai fazer com isso? Tu vai ficar só reclamando e se vitimizando? Ou tu vai pegar essas dificuldades e vai usar elas como combustível para se revoltar contra essa sociedade e ter mais força ainda para dar a volta por cima e conquistar teu espaço? Se for a segunda opção, eu te respeito e se precisar eu vou te apoiar como eu puder. Mas se é a primeira opção de ficar dando desculpa, reclamando e se fazendo de vítima, e só porque é difícil não vai fazer nenhum esforço, eu sinto nojo de ti e pena, porque tu vai sofrer fruto das suas próprias escolhas e tu mereces esse sofrimento. Se tu ficar pobre, se tu sofrer, se tu for assediada, tu merece, porque tu decidiu não fazer nada contra isso. Ponto final. A mesma coisa se tu é negro. Eu vejo tanto negro empresário bem-sucedido, eu vejo pessoas bem-sucedidas na criação dos filhos, eu vejo pessoas que dão a volta por cima, que são trabalhadoras, que se dedicam e se esforçam para conquistar seu espaço na sociedade. Mas aqueles que olham para as dificuldades e ao invés de usá-las como combustível, ficam só usando como desculpas para se vitimizar, eu sinto nojo de ti. Você merece o racismo que você sofre, se você fica só se fazendo de vítima. Se você reconhece o racismo e a dificuldade e você usa isso como combustível para lutar contra isso, para dar a volta por cima e para conquistar teu espaço na sociedade, para aí tu ter força e poder para poder lutar contra o racismo e mostrar que os negros também podem, meus parabéns para ti. Mas se tu fica só se fazendo de vítima, eu lamento, você merece todo o sofrimento que você passa. É isso que as vítimas merecem, porque as vítimas elas são vítimas. E não é por causa que a sociedade fez elas vítimas, é porque elas escolheram serem vítimas. E eu tenho nojo de pessoas assim, e eu vejo isso com muito mais frequência na esquerda do que na direita. Não generalize, existem os dois lados nos dois lados. Então, tem esquerdistas que com certeza se superam e dão a volta por cima, assim como tem os que se fazem de vítima, assim como tem aqueles de direita e capitalistas que se fazem de vítima e ficam só reclamando, o quanto tem aqueles que arremangam as mangas e vão para luta, para lutar e conquistar as suas coisas. E eu não gosto de gente vítima. Então, quando eu vejo que um grupo está sendo composto por uma grande quantidade de pessoas que ficam se vitimizando, eu automaticamente sinto repulsa desse grupo e eu me afasto.
E esse é mais um motivo do porquê eu tenho uma tendência maior a me inclinar para a direita. Mas tem um quarto motivo mesmo. E o quarto motivo é que já foi testado o comunismo, o socialismo, e ele deu errado. Então, em todas as sociedades que essas coisas de minoria, proteção aos pobres, guerra contra os ricos, igualdade social, ajuda com os mais pobres, os mais dificultados e com as minorias, vamos para cima, direitos! Nas sociedades que isso foi feito, basicamente não mudou nada para os mais ricos. Os empresários foram tirados das suas terras, foram tirados dos seus direitos, eles foram distribuídos entre a população. O empresário ele tinha terras e aquelas coisas porque ele soube empreender e ser eficiente. Quando põe na mão do povo, o povo não sabe o que fazer com aquilo e ele acaba não conseguindo tirar proveito e perde toda a propriedade, o direito que aquilo dava. E essas sociedades, basicamente, o 1% mais rico trocou de empresários para políticos. Por quê? Porque se eu distribuo o dinheiro igualmente para todo mundo, então quem distribui é o governo, logo todo o dinheiro está nas mãos de quem? Do governo. Então quem está no governo é o 1% mais ricos. Então continua tendo desigualdade, só que agora, ao invés de tu deixar o dinheiro no 1% mais ricos, e é claro que vão ter aqueles corruptos, mas a sua grande maioria serem empresários e empreendedores que construíram empresas que agregam valor para a sociedade, como por exemplo, tu usa as maiores empresas dos Estados Unidos, tu usa um celular da Apple, que é um iPhone, tu usa o Google, tu usa o ChatGPT, tu usa a Microsoft, se tu não usa um computador da Apple, tu usa o Facebook, o Instagram, todas essas são empresas americanas, são coisas que estão ali, tu usa a Amazon para comprar, tu usa a Shopee, tu usa, enfim, várias empresas que agregam valor para a sociedade. Tu tira o dinheiro das pessoas que estão agregando valor para a sociedade e tu põe na mão dos políticos, que em sua grande maioria são corruptos e ladrões. Então, beleza, tem os corruptos e ladrões entre os ricos, empresários? Tem. Tem as pessoas honestas na política? Talvez. Mas se está concentrado nos empresários 1% mais ricos, tem mais chance de estar na mão de pessoas boas do que se estiver no governo. Então tu continua com desigualdade, tu continua tendo os mais ricos controlando tudo, só que agora eles realmente controlam tudo porque eles têm a narrativa, o poder e o dinheiro, porque eles são o governo, e a grande população passa fome, porque a população, com o dinheiro distribuído de forma igual, ela fica mais pobre e tu não tem incentivo ao trabalho no comunismo, porque quando os bens são distribuídos por igual, significa que se eu trabalhar 10 horas e tu trabalhar 2 horas, tu vai ganhar a mesma coisa que eu, então eu vou parar de me esforçar e trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar 2 horas que nem tu. Então o incentivo à produção, ele fica muito menor, tudo fica mais ineficiente, e com as coisas mais ineficientes tem menos produtos, menos oferta, menos serviços, menos coisas para a população, e a população fica cada vez mais pobre, com cada vez menos dinheiro e menos acesso às coisas. O comunismo já foi testado em alguns países, e em todas as vezes que ele foi testado, a população morreu de fome, teve uma grande quantidade de pobreza muito maior do que no capitalismo. E esse é o último e grande motivo, não o principal econômico, mas é o último motivo do porquê eu sou de direita. Agora eu preciso dizer, o capitalismo realmente não é perfeito, ele tem os seus problemas, eu reconheço, mas ele é o melhor sistema econômico que nós temos, porque ele é o único que permite que as pessoas saiam da pobreza. Se tu olhar alguns gráficos, tu vai ver que a partir do capitalismo e da possibilidade de construção de riquezas, de aumento do bolo econômico, ao mesmo tempo em que mais pessoas vão ficando mais ricas e a quantidade de grana nos 1% mais ricos vai se concentrando maior, eles também vão diminuindo a linha de pobreza. Ou seja, lá na época feudal, de 500 anos atrás, 80% da população era pobre. Hoje, tipo, pobre, muito pobre, de passar fome. Hoje, a grande maioria da população, na verdade, já é uma classe média baixa. Por que média? Porque é a média, ou seja, a maioria está na classe média. Então, tu vê ali os pobres que realmente passam fome, cara, hoje é 10, 20% da população. E o quanto mais ricas as sociedades se tornam através do empreendedorismo e da construção de riqueza na sociedade, menos pobre tem. Então, por exemplo, no Brasil, tem pobre e tem rico. E a maioria é pobre e a minoria é rico. E na Noruega e na Finlândia, tem pobre, tem rico, e a minoria são os mais ricos e a maioria são os mais pobres. Só que o mais pobre na Noruega, ele é mais rico do que um classe média aqui no Brasil. Ou seja,
Mesmo tendo desigualdade, a desigualdade econômica não é o problema. O problema é a pobreza. Então a gente não quer erradicar a desigualdade, a gente quer erradicar a pobreza. A gente quer que até os mais pobres da sociedade tenham grana. Ou seja, eu não quero que não exista mais uma concentração grande de pessoas da menor faixa de renda possível na sociedade, na parte de baixo da sociedade. Eu quero que as pessoas que estão na base da pirâmide, que são os pobres, elas continuem sendo os mais pobres da sociedade, mas eu quero que ao invés de terem 10 mil negativo, que elas estejam ganhando 10 mil por mês. Eu quero que ao invés de elas passarem fome, que elas tenham a vida que eu tenho hoje, confortável, podendo comprar frango e picanha não dá, mas uma vez por mês dá para comprar um guisadinho de segunda. Eu quero que as pessoas mais pobres tenham essa qualidade de vida. E as pessoas no meu patamar vão estar mais ricas também, e os mais ricos vão estar mais ricos ainda. Então, a desigualdade não é ruim. O que é ruim é a pobreza. E a pobreza não se combate combatendo a desigualdade. A pobreza se combate com riqueza, porque quanto mais riqueza tiver, até os mais pobres vão ter mais riqueza. Então, mesmo os mais pobres vão estar mais ricos. E é isso que eu busco e que se busca no capitalismo. E esse é o principal motivo do porquê eu sou de direita, porque tu ajuda minorias, tu ajuda as pessoas que merecem e tu ajuda os mais pobres incentivando o empreendedorismo e o capitalismo e não incentivando o populismo, porque nos países onde o governo tomou conta 100%, que foram países comunistas ou socialistas, deu errado, deu muito errado. Foi onda de pobreza, foi onda de passar fome, então qualquer pessoa que estude história, na minha opinião, vai conseguir perceber isso. E qualquer pessoa que estude economia vai conseguir perceber isso. Principalmente economia. Então, eu acredito nesses principais motivos do porquê a direita é melhor do que a esquerda. Então, basicamente, para mim, tendo a oportunidade, graças ao modelo econômico, de mudar meu patamar de vida, minha classe social, perante o meu esforço, eu poder conquistar mais do que outra pessoa, porque eu me esforcei mais, eu acredito que isso é o suficiente. Eu não busco igualdade, eu não busco nada disso. Eu busco liberdade para poder lutar. Eu não busco ser favorecido e ser sustentado por um governo. Eu busco liberdade para poder lutar, para eu me sustentar, para eu guardar meu dinheiro, para eu me aposentar. E para mim isso é que é o suficiente. Isso é o que devia ter numa sociedade. Agora, se eu acho que alguma coisa devia ser controlada pelo governo, cara, eu sinceramente gostaria que a educação fosse toda privada, mas para isso a educação teria que ser muito barata. E para isso teria que ter bem menos impostos e bem menos desemprego e rendas maiores. Mas eu acredito que para a gente poder ter a oportunidade de lutar, por que eu acho que a educação devia ser privatizada? Porque justamente essas lógicas do governo de o pobre não vai ter noção de guardar o dinheiro dele, de se aposentar e de usar o dinheiro dele do salário, então eu vou guardar uma parte aqui para ele. Justamente o pobre realmente não tem esses conhecimentos porque não é ensinado para ele na educação. E o governo faz isso de propósito. A educação ela é ultrapassada de propósito para as massas não tomarem essas consciências, porque senão elas vão tirar aqueles governos do lado de cima. Mas eu acho que o governo devia ser responsável sim por coisas básicas que nos deem a possibilidade de lutar por, por essa qualidade de vida melhor. Eu acho que o principal para isso é segurança e saúde. E só. Para mim, o governo devia ser responsável pela segurança e pela saúde. Porque tudo que eu quero é não ser morto, não ser roubado, não ser abusado. E se eu ficar doente antes de ter ficado rico, isso basicamente me quebra, porque, sei lá, 15 mil reais para ficar uns dias na UTI é sem condições. Então, eu acho que só isso. Saúde, segurança e acabou. Eu acho que isso devia ser responsabilidade do governo. Acho que o governo devia reduzir muito a burocracia, a legislação, que no Brasil é o país com mais burocracia do mundo.
Cansa ficar uma hora falando, né? E para mim era isso que o governo devia fazer. Apenas isso. Segurança e saúde. E que o resto fosse tudo muito barato, com muito pouco imposto, porque para sustentar só isso, não precisa de muita coisa. Porém, a realidade é que para mim realmente não faz diferença qual governo está no governo, ou seja, qual lado está no governo, direita ou esquerda, porque eu não confio em governante, eu não confio em político, para mim é todo mundo ladrão, corrupto e desonesto. Então, para mim realmente não faz diferença, mas esses foram os motivos do porquê eu sou de direita. Quis apresentar aqui. Se tu quiser tentar me convencer do contrário, me levar para a esquerda ou combater meus argumentos, minhas ideias e não minha pessoa, e me apresentar argumentos válidos em relação ao lado oposto que sejam realmente não só a repetição das coisas que eu já desvalidei com os meus argumentos, mas argumentos válidos para rebater e combater e trazer novas perspectivas de outras coisas que eu pensei. Sinta-se à vontade para tentar me convencer aqui nos comentários. E eu quero aproveitar o final do vídeo para dizer que eu não tenho preconceito com quem é de esquerda, tá? Tá tudo bem. E eu não tenho preconceito com negro, com gay, com mulher, com deficiente, nem nada. E eu quero dizer que eu estou criando um grupo de networking e desenvolvimento pessoal para homens, pessoal e profissional para homens, e é exclusivo para homens, tá? Eu não tenho nada contra mulheres, mas eu sou um homem e eu quero me unir com outros homens, então é a minha escolha e ponto final, acabou. E eu aceito de direita, de esquerda, negro, gay, branco, pardo, indígena, tanto faz. Não faz diferença para mim, só precisa ser homem. É o meu único requisito. Para a gente conversar sobre como evoluir, se ajudar a evoluir, progredir em todas as áreas da vida, seja estudando, com livros, treinando, fazendo dieta, empreendendo, trabalhando, construindo família, cuidando da espiritualidade, relacionamento. E se tu quer poder conversar comigo sobre isso num grupo de WhatsApp mesmo e com outros homens, para a gente se apoiar, se unir, se juntar para evoluir junto, sinta-se à vontade para clicar no link aqui da descrição e preencher um formulário para eu ver se tu realmente é esse tipo de pessoa e se tu vai ser aceito no grupo, beleza? Se tu quer participar, clica aqui e eu aceito desde que seja homens, pode ser de direita, de esquerda, negro, branco, pardo, indígena, gay, hétero, tanto faz, desde que seja homem. Clica no link aqui da descrição para poder preencher o formulário e poder participar desse grupo junto comigo. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.